O que era para ser apenas mais uma edição de um programa especial sobre responsabilidade social, acabou se tornando um dos episódios mais comentados da televisão brasileira nos últimos anos. A transmissão foi ao vivo, em horário nobre, e reuniu duas figuras extremamente polêmicas. De um lado, Rosângela da Silva, a primeira-dama do Brasil, mais conhecida como Janja. Do outro, o empresário e dono da rede Havan, Luciano Hang, figura carismática para alguns e odiada por muitos. O cenário estava montado, um auditório lotado, transmissão simultânea na TV aberta e nas redes sociais, jornalistas convidados e uma proposta ambiciosa: debater o papel do setor privado no combate à desigualdade social. O nome do programa era Construindo o Brasil, mas, ironicamente, o que foi construído naquele palco foi uma guerra retórica sem precedentes. A tensão já era perceptível desde o início. Janja chegou acompanhada de sua equipe de comunicação, confiante, segura, com discurso pronto. Luciano Hang entrou sozinho, como de costume, vestido de verde e amarelo, com sua energia provocativa, já conhecida pelo público. Os dois sequer se cumprimentaram formalmente antes do início da gravação. Sinal claro de que algo estava prestes a acontecer. O mediador, jornalista veterano da emissora, começou o debate com perguntas genéricas. Mas bastou o nome de Luciano Hang ser citado em uma questão sobre marketing social para Janja entrar em modo de ataque. Com um tom que os espectadores descreveram depois como calmo, mas venenoso, ela começou a questionar os verdadeiros interesses por trás das doações milionárias que empresários como Hang fazem para hospitais, escolas e comunidades. Ela insinuou que por trás da filantropia de empresários milionários havia interesses políticos disfarçados de solidariedade. Disse que o Brasil precisa de políticas públicas fortes e não de ações pontuais promovidas por quem se beneficiou do sistema por décadas. O alvo era claro. A narrativa era construída com precisão e a provocação era direta. Luciano Hang manteve o silêncio por quase 10 minutos, ouvindo cada palavra sem demonstrar qualquer reação. A câmera captava seu rosto sério, imóvel, quase frio. O público em casa começou a se dividir. Enquanto alguns aplaudiam a coragem da primeira-dama em questionar um dos homens mais ricos do país, outros já previam o que estava por vir. Foi quando Janja cruzou a linha. Ela sugeriu que muitas das doações feitas por Hang ao longo dos últimos anos serviam como cortina de fumaça para a obtenção de benefícios fiscais e blindagem de imagem pública. Disse, com todas as letras, que é muito fácil construir imagem de herói quando se tem bilhões na conta e uma equipe de marketing por trás. Nesse ponto, o mediador tentou intervir, mas já era tarde demais. Luciano Hang pediu a palavra. E o que aconteceu a seguir foi descrito por internautas como um massacre educado. Sem levantar a voz, sem perder o controle, ele iniciou uma verdadeira apresentação, recheada de dados, documentos e imagens, desmontando, ponto a ponto, cada acusação feita por Janja. O empresário exibiu números precisos de projetos sociais apoiados por sua fundação, muitos dos quais em regiões onde o poder público sequer chegou. Mostrou fotos, vídeos, depoimentos de famílias beneficiadas, relatórios de auditorias independentes e, para surpresa de todos, documentos que comprovavam que a maior parte de suas doações não envolvia renúncia fiscal ou incentivo de qualquer tipo. Hang fez questão de frisar que parte dos projetos foi financiada com recursos próprios, sem utilizar um único centavo de verba pública. E foi além. Revelou que, em diversas ocasiões, se recusou a estampar sua marca nos projetos para manter o foco nas comunidades e não em sua imagem. A plateia reagiu com força. Palavras como mentirosa, despreparada e sem moral começaram a ser ouvidas do público. Algo raríssimo em programas desse tipo. Janja, antes confiante, agora mantinha a cabeça baixa, com expressão visivelmente desconfortável. Mas Hang não parou por aí. Em um movimento estratégico, ele relembrou falas antigas da própria Janja, feitas antes de se tornar primeira-dama, em que ela elogiava o papel do setor privado na transformação social do Brasil.
Trechos de entrevistas, postagens antigas nas redes sociais e vídeos de conferências foram exibidos no telão do estúdio, revelando uma contradição gritante entre o discurso atual e o passado recente. O estúdio entrou em completo silêncio. O mediador, surpreso, tentou retomar o controle, mas Luciano Hang ainda tinha uma carta final. Ele revelou um projeto inédito que será lançado nos próximos meses. Uma nova escola técnica gratuita para jovens da periferia de 5 capitais brasileiras, totalmente financiada pela iniciativa privada. O anúncio foi recebido com aplausos intensos da plateia, que já havia escolhido seu lado. Janja tentou falar, mas suas palavras agora eram interrompidas pelos aplausos. Sua voz havia perdido a força, sua retórica, o impacto. O que era para ser uma tentativa de desmascarar um adversário ideológico acabou sendo uma humilhação pública transmitida ao vivo. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Hashtags como Janja Desmascarada, Luciano Hang Explode e Humilhada ao vivo dominaram os trending topics por mais de 24 horas. Influenciadores, jornalistas e até políticos comentaram o episódio. Alguns classificaram a performance de Hang como uma aula de comunicação e preparo. Outros criticaram Janja por ter subestimado o adversário. A assessoria da primeira-dama divulgou uma nota tentando minimizar os danos, alegando que as falas de Janja foram descontextualizadas e mal interpretadas. Mas já era tarde demais. A internet havia eternizado o momento. O que era para ser uma exposição de falhas acabou se tornando uma vitrine de resultados. E o que era para ser um constrangimento para um empresário polêmico se transformou em um dos maiores constrangimentos políticos ao vivo dos últimos tempos. Mais uma vez, o poder das imagens, dos dados e da preparação se sobrepôs ao discurso ensaiado. E Janja, que começou o programa no controle da narrativa, terminou como alvo da maior virada pública de sua carreira midiática.